Para começar, eu quero te tirar de uma roubada explicando a qual categoria esse fone realmente pertence, porque você pode acabar pagando bem a mais por ele, por não saber o que ele realmente é, onde ele realmente está classificado dentro da gama enorme de fones que a AKG fabrica. Quando você observa na caixa aqui para projetos em estúdios, referência e música, fica parecendo que é um fone realmente de altíssima categoria para ser usado por profissionais. Primeiro de tudo, a AKG, lá na divisão de fones, ela considera que todos os fones estão classificados como profissionais, sejam dos normais, sejam os Bluetooth. Talvez somente os fones Bluetooth portáteis ela não considere como profissional, mas todos os fones que têm fios, ela coloca na categoria profissional, subdividindo em fechado, aberto e Bluetooth. Dentro dessa categoria, tem produtos que são só profissionais e não são nada a mais. Tem produtos que ela chama de estúdio, tem produtos que ela chama de monitor, tem produtos que ela chama de referência e tem produtos que ela chama de super referência. Nesse aqui, veja que ela não chamou de nada, não chamou de nenhuma dessas categorias. Quando não está em nenhuma dessas categorias, é o quê? É um fone profissional. Mas aí, muita gente na internet, no Brasil principalmente, fala que esses aqui são os fones mais indicados para monitorar, para mixar e para gravar, enfim, para praticamente tudo. Se ele fosse isso tudo, aí você deveria e poderia pagar o valor que às vezes ele custa. Esse fone eu já vi por 550, 500 reais. Porém, quando eu comprei estava 299 e esse é o valor máximo que você deve pagar pelo K92, porque ele pertence a essa gama aqui de 3 produtos que a AKG fez de entrada, ou seja, para aquele cara que está querendo começar e não pode gastar muito. Porém, observem aqui que eu fiz uma árvorezinha que existem inúmeros fones que estão acima desses fones aqui e do que o K92. O K92 é o mais top da categoria dele, mas ele está longe de ser um fone top da AKG. Ele é bem de entrada, na verdade. Observem aqui o K245 e aí tem fone que vai para cá e para cá dentro dessa categoria. K371, K553, 702, K182. Quando vai chegando aqui assim, ó, aqui para cima, é que a gente realmente já está falando em fones de referência e de super referência. Daqui para baixo, ó, mais ou menos, a gente está falando em fones para monitoramento. Aqui assim, ó, na verdade, o 245, talvez até o 371, são fones de estúdio, para gravações e para edição. Então, na verdade, esses fones aqui, o K92, são fones para ocupar realmente a categoria de preço de produto de entrada e não a categoria de preço de produto de monitoramento ou de referência, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque se você assistir vários vídeos no Brasil, você vai acabar achando que esse produto aqui pode estar lá em cima no quesito qualidade, dentro da própria classificação da AKG, quando não está. O que muda desse para esse para esse? Vai ser a resposta de frequência. A resposta de frequência a gente tem no padrão aqui, ó, o 20/20. Todo fone tem isso hoje em dia. Quanto mais você pagar nos fones, mais isso aqui vai esticar para cá. E aqui a gente está falando de um fone que tem mais intervalos de possibilidade de audição de músicas ou partes da música que tem graves ou subgraves. E para cá a gente está falando de fones que tem mais subníveis capazes de identificar e reproduzir mais partes de música ou de qualquer coisa que seja aguda. Esse aqui provavelmente tem menos que esse, que tem menos que esse, mas não necessariamente. Esse fone aqui parece que foi o mais bem feitinho. Eu não tenho certeza disso ainda não, tá? Muita gente está recomendando mais esse do que esse. Mas principalmente pegando na ideia aí do porquê você está pagando a mais ou a menos, é nisso aqui. Ah, isso aqui influencia na minha vida para uso diário? Provavelmente não. Mas se você está tentando editar um vídeo ou criar uma música, isso aqui vai fazer diferença sim. Tem outra questão que são os ohms e a sensibilidade. Geralmente, um fone com menos ohms toca em qualquer fonte de áudio.
Então toca a partir do celular, toca a partir do notebook, toca a partir da placa on-board do seu PC, sem que você precise de um DAC com amplificador. É o caso desse fone. Ele tem 32 ohms e a sensibilidade, que é aquela que fica lá entre 90 e 120 normalmente, é quão alto o fone toca. Quando um fone tem uma sensibilidade alta e ohms baixo, ele geralmente toca alto sem que você precise de um amplificador. De novo, é o caso do K92 que está aqui. Então é um fone que vai tocar alto sem que você precise colocar um DAC ou amplificador. Lembrando de novo que isso aqui vai ajudar bastante o cara que está sem grana, tá? Então ele vai comprar o fone já vai funcionar como deve em qualquer fonte de áudio. Em teoria, esse fone pertence a duas categorias, a essas duas categorias aqui, ó. Assim é falado nos reviews. Então ele teoricamente é um fone indicado para quem quer fazer edição e também um fone que consiga monitorar, ou seja, verificar enquanto está gravando se a qualidade do que está sendo gravada está de acordo com o esperado ou se algo precisa ser regulado, ajustado. Nesse sentido, fones de estúdio e de monitoramento precisam ter, devem ter, é esperado que tenham o quê? Uma curva de equalização mais para o neutro. O que é mais para o neutro? Pensando de novo lá naquele intervalo que a gente falou de resposta de frequência, é esperado que o ajuste dele, aqueles ajustes que você mexe aqui e tem vários tracinhos assim, é esperado que ele esteja com quase tudo aqui mais para o meio. Ou seja, que ele seja um fone neutro ou flat, como muitas pessoas dizem. O que isso significa? Que esse fone não está com exagero nos graves, essa parte aqui não está elevada, não está aqui, e nem que essa parte dos agudos também está elevada. Geralmente os fones de entrada têm isso, a parte dos graves elevada, desbalanceada, e a parte dos agudos também desbalanceada. E a parte dos médios acaba indo embora, ela não está nem no meio, geralmente ela está aqui embaixo, o que forma a nossa famosa curva em V. Isso aqui, para ouvir música, jogar no PC, sem problema nenhum, um fone com curva em V. Porém, para editar um som, para acompanhar uma gravação de som, que é a proposta de um fone de estúdio ou de monitoramento, é ruim, porque você pode estar ouvindo algo lá, querendo consertar um som e está achando que está com muito grave. O que você vai fazer? Você vai abaixar o grave. Está achando que está com muito agudo, você vai baixar o agudo. Está achando que está com pouco médio, você vai elevar o médio na edição. Fez isso, escutou com o seu fone, que era para ser de referência, de estúdio. Quando você escuta isso numa caixa de som, numa televisão, aí você vai ver, nossa, está toda errada a equalização desse som. Porque se eu ouvir de um jeito no meu fone e agora em todas as outras caixas ou na maioria das caixas está de outro jeito? Porque o seu fone não estava neutro, não estava sendo neutro o suficiente para te indicar quando tinha algo que estava fora da neutralidade para você ir lá e consertar. E qual é a posição desse fone aqui em relação a isso aqui? Ele é neutro? É mais voltado para o neutro? Nem pensar. Ele é muito bagunçado. Eu não consigo nem dizer se esse fone é realmente uma curva em V. Tem até um review gringo falando desse fone que mostra lá como a curva dele é bagunçada. Mas eu senti que ela não tem nada de neutro, mas ela tem lá os seus picos sim de graves e agudos. Não tem nada de neutro para mim, pelo menos para mim. Então se você busca para isso aqui que foi anunciado, se você não é profissional, tudo bem. Mas se você está buscando algo para vender o seu trabalho, mesmo sendo algo de entrada, não confie que você vai fazer uma produção de áudio de qualidade com esse fone.
tá bom? Porque ele não tem as características que ele deveria ter para se classificar nessa categoria. Vamos falar agora de qualidade de construção e conforto. Em termos de qualidade de construção, se adequa à categoria de preço e de produto que ele realmente pertence, que é de entrada. É um produto bem construído, mas sem grandes esmeros aí na parte da qualidade de construção. Bem feito, bastante plástico, claramente vai aguentar bastante queda por ser de plástico e de metal, a haste é de metal. Os efeitos, a pintura dourada é na tentativa de dar um certo valor maior ao produto, fazer ele não parecer da categoria que ele realmente é, assim como acontece com aqueles produtos que imitam o alumínio nos carros, o black piano, mas não são na verdade um soft touch, por exemplo, do painel. Então aqui é só uma maquiagem. O produto não tem quase nenhuma mobilidade lateral, mas não parece solto e frouxo de forma que vá quebrar essa parte aqui. Rigidez estrutural boa. Fones com esse tipo de haste aqui dificilmente quebram, diferentemente de outros fones que têm a fragilidade justamente aqui. É um fone pensado para durar nesse quesito. Nesse quesito, a AKG vacilou. Por ser o fone mais top da categoria dele, eu acho que seria muito bom se a AKG colocasse um cabo removível aqui. Esse cabo não é removível, apesar de ser reforçado. Acredito que a AKG não tenha feito isso pela mesma situação da Samsung em relação a alguns de seus smartphones. Tem isso no fone que está na categoria logo acima dele, que é o K200 e Bambambam. Tem o cabo removível. Então, se tivesse cabo removível aqui também, o que o outro teria a mais, né? Para fazer essa separação. Então esse aqui é um ponto negativo, porém esse tipo de haste aqui para mim é um ponto positivo. O cabo tem 3 metros, não vem com esse organizador de cabo. O tipo aqui é banhado a ouro, padrãozinho do PC, e tem o outro plug de rosquear. Muitas vezes a gente perde aquele outro padrão grandão P10 6,5 porque são de encaixe. Esse aqui é de rosquear, então não vai sair. Banhado a ouro, inclusive essa parece ser uma das diferenças desse para o K72. No K72 essa região aqui não é banhada a ouro. 3 metros, bom tamanho de cabo, não é um cabo enroladinho tipo telefone, é um cabo que não é nem grosso e nem muito fino, parece ser resistente, mas todo cuidado é pouco com puxões. O fone não faz barulho, não dá estalos, não parece ter nada solto, então nesse ponto muito positivo. Essa região aqui da caminha, observem que muitas pessoas acham que é essa parte aqui que se desloca, mas essa parte aqui está fixa. O que se desloca na verdade é essa região aqui. É uma fita de tecido, isso aqui parece que vai durar. Essa região aqui eles fizeram diferente, como tem uma tomada aí no vídeo, não é o corino como esse daqui. É diferente. Esse corino aqui não é o que fica em contato com a sua pele. É uma região um pouquinho diferente, ó. Não é aquele corino que parece que vai descascar com o tempo. Esse lado aqui. Mas esse lado aqui, eu nunca vi fones descascando esse lado de cima aqui com pouco tempo de uso, não. Já vi descascar, mas depois de muito tempo. Agora essa parte aqui eu já vi descascar em muitos, e aí eles fizeram isso aqui talvez pensando na durabilidade maior. A concha é de corino também. É uma concha que tem espuma macia, mas não é nada macia em relação a outras que eu já testei. Não é tão macia quanto a do Onodio, não é tão macia quanto a do Cloud Revolver, não é tão macia quanto a do Arcano 80, quanto a do Philips. É macia o suficiente, mas não é aquele que eles chamam de espuma da NASA, né? Que não tem memória, que ela volta bem rapidamente. São conchas removíveis, substituíveis. A AKG é muito boa nesse sentido, é bem fácil de achar modelos para elas. São conchas que não são muito profundas. Então, se você tem orelhas que não só
sejam grandes, né? Se forem grandes eu acho que vai caber aqui, porque ela não é aquele formato mais ovalado que às vezes acaba comendo um pedaço da orelha das pessoas. Ela é redondona mesmo para cobrir a orelha toda. Mas ela não é tão profunda. Tem gente que gosta de conchas mais profundas. E aqui você não tem nenhuma espuminha entre a sua orelha e o driver. É esse pano aqui e aqui já entra em contato com o driver. Isso pode ser desconfortável para quem tem uma orelha que não é tão reta, uma orelha um pouquinho entortada assim. Provavelmente vai encostar no driver e vai ter um pouco de desconforto. E também, no caso de encostar aqui no driver, tem algumas pessoas que falaram que o driver esquenta por longos períodos e você sente esse calor nos ouvidos. Eu não senti isso utilizando. Então, aqui eu não dou nota 10 não, no quesito almofadas e conforto. O corino aqui, com o tempo a gente sabe que vai descascar, é padrão em fones desse preço e dessa categoria. Uma dúvida que eu sei que as pessoas têm, né? E como eu uso também, eu sempre procuro avaliar esse tipo de coisa. Apesar de não ser a concha mais fofa que eu já utilizei, eu não tive desconforto ao utilizar esse fone com óculos. Esse quesito, ele já me incomodou em diversos outros fones, que é o que o pessoal chama de clamping force, que é a força ou a pressão aqui exercida na sua cabeça quando você coloca o fone, né? Se ele está espremendo a sua orelha ou não. Esse fone aqui tem um clamping force bem fraco. Inclusive eu vi algumas pessoas não se queixando, mas fazendo essa pontuação de que se esses fones apertassem mais, né, colassem mais na orelha, a qualidade sonora deles melhoraria ainda mais. Eu não acho que esse benefício compensaria o nível de conforto que esse fone tem. É um fone muito leve, em torno de 200 gramas, com um clamping force equilibrado. Está na medida certa, nem pouco, nem muito. O fone não fica escorregando, nem sambando na sua cabeça. A headband aqui se ajusta maravilhosamente bem. E é um fone que você consegue usar por longas e longas horas. Se o lugar for quente, pode ser que esquente um pouco, mas fora isso, extremamente confortável nesse ponto. Um dos fones realmente mais confortáveis que eu já utilizei. E aí, uma das coisas que atende bem nele é que pessoas que usam para edição passam horas e horas, né, com o fone de ouvido na cabeça. E é importante que o fone seja muito confortável. Nisso ele ocupa a categoria que ele deveria pertencer. Infelizmente, esse fone não é dobrável. Esse fone também não vem com nenhuma case de transporte. Não é indicado para quem vai utilizar na rua por causa do tamanho do cabo. Então, em termos de portabilidade, esse fone não tem praticamente nenhuma. Para quem tem cabeça muito grande ou muito pequena, ele atende bem, ele vai expandir demais aqui, demais mesmo, e vai conseguir se regular na sua cabeça. É um fone legal para quem compartilha o fone em casa, porque ele não requer nenhum tipo de regulagem, né? Você não precisa deixar na sua regulagem da sua cabeça e aí o seu irmão ou alguma pessoa da sua casa vai lá, usa, muda a regulagem e quando volta você, nossa, vou ter que botar tudo de novo aqui na minha. Não, qualquer um que pegar vai botar na cabeça e ele vai ficar na melhor posição, na mais confortável para aquela pessoa. Isso aí, ponto muito positivo. Sobre a qualidade dessa pintura aqui, me parece ser pintura, acredito que essa aqui dos fones talvez descasque no futuro. Não acho que essa aqui vai descascar. E essa pintura aqui na parte metálica é muito bonita. Parece até um pouco as pinturas dos carros. Muito bonita mesmo. É um fone bonito, um fone presença, como se diz. E para finalizar a construção, eu acho que vale a pena a gente falar também sobre o isolamento. Já que quando você está monitorando um som, uma gravação, é bom que você só escute aquilo e nada que está acontecendo no ambiente à sua volta para que seja realmente algo mais fiel ao que você quer observar ali e editar. É um fone fechado, só por causa disso ele já tem um bom isolamento passivo. Não é o melhor isolamento do mercado, mas é um isolamento suficiente e as pessoas que estão à sua volta não vão se incomodar, mesmo que você aumente o volume, a não ser que elas estejam muito perto. E ao mesmo tempo, a partir ali dos 20, 30% de volume, ele já toca bem alto e você provavelmente não vai escutar mais o que está acontecendo à sua volta. E agora falando finalmente sobre a qualidade sonora desses fones e para quem ele serve. Em princípio, fica parecendo
que esse fone serve para quem é músico ou produtor. Será que você é músico, é produtor? Será que você está fazendo uma mixagem ou está monitorando a gravação de algo? É um cantor, mesmo que seja amador? Ou será que você é o terceiro caso, que é: eu só quero um fone que me permita ouvir minhas músicas de uma forma bem gostosa, que eu curta ouvir, e eu também quero um fone que eu consiga jogar e ouvir as coisas bem melhor? Qual será que é a categoria que mais serve para esse fone? A verdadeira categoria dele, né? Em princípio, a AKG e os canais de YouTube anunciou esse fone como se ele fosse pensado para as duas primeiras que eu citei, né? O músico, o produtor ou alguém que está começando a mixar. Se você está só querendo criar músicas de forma ainda amadora, são bons fones para isso. Eu, sendo um pouco mais rigoroso, mas não tão rigoroso assim, estou sendo muito mais sincero do que rigoroso, eu não acho que você deva, mesmo se você não tiver grana, pegar esse fone se você está começando como músico ou como produtor. Eu acho que vale mais a pena você dar uma segurada aí na economia e pegar um fone um pouquinho mais caro que esse. Nem pensar em pagar mais de 300 nele, ainda tem essa situação. Como os fones do tipo monitoramento, estúdio, profissionais, geralmente tem como marca registrada a precisão, esse fone, lá nas minhas primeiras impressões, eu falei que eu sentia essa característica nele, né, de um fone com bastante definição. E eu concordo ainda com isso. É um fone que você consegue ter uma separação instrumental acima da média. Observe que esse acima da média que eu estou falando é acima da média de fones realmente de entrada gerais aí pelo Brasil, que não são nem da AKG. Em relação a esses fones, ele tem sim uma definição, uma clareza acima da média. Porém, em relação aos outros fones que realmente são para monitoramento e para estúdio, ele não é tão bom assim. Eu vou explicar por quê. Eu acho que ele tem algumas frequências nas quais ele perde a definição, que é principalmente nos médios, porque eu falei que para mim ele não é um fone totalmente flat. Então, nos médios, eu acho que ele ainda perde algumas frequências, ficam faltando. Você vai perceber isso em outros tipos de música que eu não ouvi lá na primeira impressão, no unboxing primeira impressão, eu não ouvi esse tipo de música. Então, músicas com piano, violino e alguns instrumentos, você vai ver que esse fone vai perder definição. E aí, você vai ver que ele não vai te entregar o que você realmente espera de fones monitores, de fones para estúdio e de fones para mixagem. Para quem está criando uma música, isso aqui bate muito errado. Por quê? Observa lá essas pessoas que são DJs ou realmente mixadores, produtores de música, você vai ver que muitos deles gostam de criar a música com os famosos mixers, né? Então eles colocam um tss, tss, e vai tocando esse tss, tss, e depois ele e o tss continua, fica tss, tss, e vai aumentando as camadas do que você escuta na música. E para isso, o que o cara mais quer é justamente essa capacidade do fone de separação de instrumento, de separação de frequências. E ele vai deixar a desejar nos médios e também nos subgraves. Então, para quem está criando música, pode até deixar passar, mas para quem está editando, monitorando, eu não acho que é tolerável que você se confunda ou fique faltando ouvir alguma parte daquilo que você está querendo monitorar. É perigoso. Se você é do terceiro tipo, que eu acho que talvez seja a maior parte do público aqui que assiste o canal, que é o cara que quer um fone bom para ouvir música, bom para jogar, sem compromisso. É um bom fone para isso? É massa. É um bom fone para isso. Eu recomendo para esse tipo de coisa. Para quem quer curtir só uma música, são fones excelentes. Talvez incomode só aquela pessoa que no meio do gosto musical dela cabe lá uma música clássica. Por quê? Porque na música clássica, se você pegar a orquestra toda lá, você vai ver que justamente o que fica bonito na música clássica é aquela separação toda de instrumentos. E nisso, de novo, apesar dele ter uma resposta de frequência ampla, ele não tem uma curva de equalização legal e ele perde definição, perde separação de instrumentos, principalmente instrumentos médios. Então é preciso tomar muito cuidado com esses fones, porque tem vários canais brasileiros que estão considerando esses fones como
top de linha para projetos de estúdio. Tem muito canal que está colocando dessa forma. O melhor fone para pam, 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 pam. E meu amigo, não é o melhor nem a pau, na minha opinião. Quando você começa a dissecar esses fones, que é o que eu faço na análise honesta, bem diferente da primeira impressão e do unboxing, você vai vendo e vai conhecendo cada pedacinho dele e vai vendo aonde é que as falhas vão aparecendo e por que a AKG mesmo colocou ele nessa categoria tão baixa e não tão lá em cima. Se ele fosse essa coisa toda que os canais brasileiros falam, ele estaria lá em cima junto com outros fones da própria AKG e custando muito mais. Não tem como ele custar isso a mais, nem aqui, nem no resto do mundo. Para vocês terem uma ideia, não se aceita no mundo pagar mais que $50 nesse fone, que na conversão direta, no pior dos nossos dólares, dá R$250. Ninguém lá no mundo paga mais do que isso por esses fones. Por que você pagaria o dobro disso aqui no Brasil? Como eu tinha falado que ele tem uma falha nos subgraves, eu quero te dar um alerta também sobre jogos, tá? Porque eu sei que muita gente quer pegar um fone ali acima da média também para jogar. Eu quero subir uma categoria, eu quero subir muitas categorias. Subindo pouca categoria eu subo aqui nele, sobe. Mas toma cuidado com uma coisa, quando eu fiz o teste com esse fone, eu testei lá com o CSGO, lembra? Se você não assistiu, veja lá o unboxing e a primeira impressão que eu fiz dele. E o CSGO é um jogo que já tem anos, foi se aprimorando na qualidade sonora, principalmente na qualidade de passos, para você conseguir ouvir e saber onde o inimigo está. Então o CSGO é um exemplo nisso para qualquer fone, ele facilita a vida de qualquer fone. E aí, quando eu fiz aquele primeiro teste no CSGO, eu achei esse fone extremamente nítido, preciso, claro. Só que depois eu fui jogar PUBG, que tem uma característica bem diferente. Concorda comigo que o CSGO é um jogo basicamente de um plano só, com um segundo plano no máximo, né? Tem uma subidinha ali, uma varanda, um andar no máximo. Então é um jogo que em termos de localização espacial, considerando apenas a localização 360, é tranquila. E até para baixo e para cima é bem tranquila também, porque são poucos planos que o CSGO tem para dificultar a vida do fone. Quando a gente fala num PUBG da vida, o trabalho do fone precisa ser muito mais exigente. Por quê? No PUBG você tem morros, negativas, você tem prédios com 2 andares, 3 andares, 4 andares, 5 andares. Você tem situações em que o inimigo está acima de você, muito acima, 2 andares acima, 1 andar para baixo, está no subterrâneo, está em cima do morro ou está um pouco atrás do morro. E aí, em todas essas situações, o que o fone e os passos vão te mostrar? O que o fone precisa ter para que ele tenha boa definição nos passos? Passos são formados por subgraves. A não ser que você esteja ouvindo um elefante ou algo muito pesado dando porradonas no chão, isso é o grave do forte. Mas o subgrave, que é aquele tá, 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 tá do passo dos jogos, aquilo é subgrave. E esse fone aqui, ele peca em subgraves. O que significa que em jogos muito específicos de espacialidade, você pode ter um pouco de dificuldade de localizar o inimigo em relação a níveis, não em relação a 360 graus. Você vai saber, ele está a 90, 45, 65, isso você consegue com muita nitidez nesse fone. Mas se ele está acima ou abaixo, pode ser que você se atrapalhe. Algumas vezes pode ser que você ache que o inimigo está na frente e ele está um pouco acima. Ou pode ser que você escute que ele está acima do morro e na verdade ele está um pouco para trás do morro, só que mais embaixo. E nisso aqui eu acho que ele peca para jogos. Se você está jogando de forma casual, tudo bem. Agora, se você está buscando um fone para melhorar sua performance, melhorar seu desempenho, buscando se profissionalizar, vamos dizer assim, não recomendo para certos tipos de jogos. Joguei jogo de carro, joguei jogo de tiro, joguei jogo de aventura, foi tudo muito bem. Mas quando exige subgrave, que é principalmente para passos, jogos de localização de passos, com espacialidade ampliada, ele se pega um pouquinho, tá bom? Para quem serve esse fone, né? Para que serve esse fone? Eu não recebi esse fone, ninguém me mandou, ninguém me pagou para
fazer esse review. Eu comprei mesmo porque eu tinha o hype do que eu tinha visto na internet desse fone. E aí pensei que ele era incrível. Não é incrível, mas também não é ruim. Se você quiser pagar um pouquinho a mais para ter um fone melhor ali, por exemplo, que o Arcano, melhor que o Avicii, melhor que o Cloud Stinger, Super Lux, melhor também que o Super Lux, melhor que todos esses fones aí dessas categorias, ele sim é melhor, com certeza. Mas ele não pertence ao que as pessoas estão falando que é um ótimo fone para mixagem, estúdio, monitoramento e com uma definição, precisão absurda para jogos. Não é isso. Aqui as análises são honestas. De qualquer forma, eu vou deixar o link de alguns fones aí abaixo. E se você quiser, deixa aí nos comentários. Eu só vou fazer esse vídeo a depender da quantidade de comentários. Se você quiser que eu faça um comparativo entre esse fone e os outros fones que eu tenho, que são o Philips SHP 9500 e o One Audio Monitor 60. Eu acho os dois fones melhores do que esse fone aqui. O preço é parecido, um pouco mais caro talvez, mas compensa bem mais do que esse fone aqui da AKG. Se você gostou, deixa o like. Se tem algum comentário, alguma crítica a fazer, fala aí nos comentários. Esse vídeo foi bem mais informal, falando aí a minha opinião, que eu acho que é o mais importante. Um abração para vocês. Tchau, tchau.